Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso encontro semanal com grandes nomes de empreendedores aqui do país, né, que estão revolucionando, transformando esse país. E sempre comigo, também com o Gustavo Araújo, né? Já estão familiarizando, né, com o Gustavo aqui como também. sempre, Marcão, participar desse podcast aqui, entrevistando líderes, empresários, e vamos em frente. E hoje a gente tem um encontro aqui, né, para falar um pouquinho também sobre não só empreendedorismo, mas também sobre gastronomia, falar um pouquinho sobre eventos, né, conexões, network, né, Denis? Então, muito obrigado, muito gentil, né? Posso dizer que já é o seu sobrenome também? O pessoal te chama de Denis Café Jornal ou não? Virou sobrenome, com certeza. É assim que te chamam? Marca registrada. Muito obrigado pelo convite. Então, a gente está aqui hoje com um dos sócios fundadores lá do Café Jornal, um dos mais renomados, né, restaurantes e ambientes aqui, mais do que uma boa alimentação, né, um ambiente de geração de negócios, né? Então, primeiro, Denis, eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, antes de falar sobre o Café Jornal, os próximos passos, né? E outras atividades suas, falar um pouquinho também como que você chegou até aqui, né? No lado de sempre você quis ser empreendedor, falar, não, né, vou abrir um restaurante. O Denis não pode saber, mas eu não sei fritar um ovo sozinho. Mas pode ser bom para ele também, né? Assim eu sempre tenho que... Eu sou obrigado a ir em bons restaurantes, né? Mas como é que foi a sua história para chegar até ser um empreendedor no Brasil, né? Vamos lá. Meu pai tinha uma indústria de laminados técnicos industriais, isso lá em Santo Amaro, na Nossa Senhora do Sabará, do lado da Silvânia. Então a gente produzia produtos para a indústria eletroeletrônica e automotiva. Tá. Né? E aí o que aconteceu, né? Isso foi em 92, 93, eu me especializei, me formei em administração de empresas e me especializei em sistemas de garantia de qualidade ISO 9000 implantação. Chegou a trabalhar com ele? Cheguei. Uhum. E eu cuidava da fábrica, ele cuidava da parte administrativa, financeira e contábil. Meu negócio era chão de fábrica mesmo. E aí assumi a parte de programação de produção, isso, aquilo, então estava bem envolvido. Naquela época, quando o Collor entrou como presidente, duas coisas que nos prejudicaram bastante, né? Tinha a tal da Zélia Cardoso de Mello, foi lá e tomou a grana de todo mundo. Isso já foi um horror. A gente não tinha dinheiro para pagar a folha, né? Um caos, né? Uhum. E depois o Collor abriu a questão das importações e a indústria nacional não estava preparada para competir com a indústria europeia, principalmente. Então, aí a indústria que estava lá com seus 200, 300 funcionários teve que encolher bastante. Meu pai, naquela época, acabou indo junto com a sócia para a China, para ver se conseguia para trazer laminado chinês para o Brasil. Uhum. Mas naquela época ainda a China não estava no nível que ela está hoje. Então, quer dizer, ainda era E os produtos chegaram aqui fora de tolerância. E aí, o prejuízo aumentou mais ainda. Quando eu vi que o negócio estava indo... Os sócios começaram a brigar, falta grana. Então, quer dizer, começa aquela brigarada. E aí eu pensei comigo, eu preciso pensar o que eu vou fazer, né? E aí que eu começo com essa história de talvez uma loja em shopping, talvez um estacionamento, talvez isso. Famoso classificados. Sim. Pega o classificados lá, vai riscando, vai ligando, vai falando. E no meio dessa história, isso era 96 para 97, surgiu lá um restaurante, falando bar e restaurante Moema. Olhei lá, interessante. Meu pai falou, você já pensou em restaurante? Eu falei, nunca passou nem pela minha cabeça. E não tinha mesmo passado. Mas um amigo dele tinha montado um restaurante, tava legal, tal. Então, tá bom, vamos lá. Liguei, caiu no Banco Sudameris na época. Liguei lá, o diretor falou, não posso antecipar qual que é o local, mas você pode vir fazer uma reunião aqui e tal. Fui fazer uma reunião, levei meu pai junto, porque na época eu tinha 20 e pouquinhos anos. Pensei, não vai dar credibilidade, né? Cheguei lá na reunião, o cara falou, estamos com um problema de sociedade, eu tô querendo me desfazer do negócio, eu fui o maior capitalista do negócio, então eu tô vendendo e vai ser assim, explicou mais ou menos como era. Você conhece o Café Jornal? Chama Café Jornal o negócio. Falei, não conheço, tinha mais ou menos uns 6 meses de vida, bem diferente do que ela é hoje. Uhum. E aí assim, fui lá olhar o negócio, me encantei, falei, acho que é isso, né? Aí fizemos uma proposta, que era uma proposta até que eu achei que não ia topar, mas o cara estava querendo se desfazer do negócio por conta de problemas societários.
acabou aceitando e assim começa a história do Café Jornal, isso lá em 97 para 98. Você tinha quantos anos? Que legal. Eu tinha 22 para 23. É uma responsa, hein? Assumi um. Começou cedo, hein? É. E você foi junto com a família? No primeiro momento fui. Uhum. Meu pai Trouxe. meio que participou junto com a gente logo no começo. Só que daí, puta, minha namorada na época acabou ficando grávida. Uhum. E aí foi aquela revolução na vida ali e tal. E meus pais naquele momento acabaram, depois de 30 anos de casado, acabaram se separando naquele momento. Uhum. Então foi bem bastante conturbado, assim, sabe? E aí eu peguei o negócio afinco, né? E aí foi assim que começou, Rapidamente você assumiu por completo. por completo. E você nunca teve sócio? Assim, não sei hoje, já já a gente chega lá no hoje, né? Mas lá naquela época não tinha um outro sócio. Tinha sim. Tinha o Reginaldo Leme da Globo. sim. Ele era um sócio fundador. Uhum. E quando a gente entrou, houve uma empatia muito bacana. Tá. Ele acabou ficando comigo mais uns 17 anos. Que legal. Ele é um 16, amante de Fórmula 1, né? Ele é o Reginaldo cara, né, Leme, da Fórmula 1, se a gente gosto for muito. falar assim, É. né? Então fez todas as coberturas a vida toda. Todas, tal. todas, Então, é assim, verdade. é um especialista mesmo em automobilismo, né, no geral. E uma curiosidade aqui, a gente fala muito aqui de empresas de capital aberto e tal, mas como é que você faz um valuation de um restaurante desse? Você sabia o valor que você estava comprando ali? Ou como é que foi o... Não, então, a gente fala da conta de padaria, né? Então, os negócios de comércio são sempre, normalmente, vamos dizer assim, antigamente era faturamento bruto vezes um fator. Tá. E esse 2, fator 3, 5. pode ser 1, 2, 3, 5, pode chegar até 10 vezes. Tá. Depende do business. Faturamento de um ano. Faturamento de um ano, exatamente. Então, e aí isso na sensibilidade, né? Muito difícil, né? Não importa se está dando lucro ou não. É faturamento. Mais ou menos, né? A pessoa olhava e falava, bom, eu acho que sim, não, mas assim, totalmente na percepção, e muita gente, né, teve problemas no passado na compra, porque tinha aquela coisa do cara fazer o fake, tentar aumentar o faturamento para melhorar esses índices. Imagina. Então, quer dizer, muito problema, né? Muito difícil comprar. Então tinha que ter bastante experiência de comércio, mas a sorte nossa é que nós pegamos uns caras muito bacanas assim no começo, então tudo que foi dito era o que foi realizado, né? Mas assim, olhando para trás, lógico que depois a gente vê o sucesso que tem sido, né, o empreendimento, mas quando você fala assim, pô, vou comprar ali naquela época, né? Plano real, mudança política, né? Tudo acontecendo. Outro momento. Pode ser o melhor momento para comprar, como pode ser o pior momento para comprar, né? Qual que foi a sensação quando você estava comprando ali? Você falou 96 por aí, né? 96, é isso, 97, 98. Então, como é que foi a sensação? Você falou assim, pô, pode ser um ótimo momento, porque os ativos poderiam estar muito baratos, né? Mas ao mesmo tempo poderia ser um momento muito ruim que tinha muita incerteza ainda, né? Era tudo muito novidade, né? Mudança política, mudança de moeda, enfim, tudo acontecendo, né? Como se sentir confortável para fazer uma... Na minha visão, assim, né, a questão dos bares e restaurantes naquele momento foram momentos de altas rentabilidades do setor. Até porque era um setor muito informal e ninguém olhava para esse setor. Sim. Praticamente zero. Então o cara recebia lá, o meu problema maior era cheque sem fundo na época. Então, assim, né, que era conseguir capturar o cliente que vinha lá direto para tomar lá o whiskinho dele e deixava o cheque sem fundo. Então, mudou muito o mercado, né? Então, assim, o mercado de gastronomia nos últimos anos, ele veio se profissionalizando muito por conta de que ele era vamos dizer assim, totalmente informal. Sim. E hoje virou algo totalmente formalizado, né? Então, assim, eu diria que naquele começo, essa informalidade era uma informalidade interessante para quem estava empreendendo no ramo, né? Você pega a indústria, todo mundo em cima, com todas as energias em cima, né? Então, muito difícil, né? Que hoje está, acho que, complexo para todos os ramos, né? Vamos dizer assim. A gastronomia de São Paulo é uma gastronomia muito renomada mundialmente, né? Porque você encontra todos os tipos de culinárias. Exatamente. Típicas, tradicionais. E eu devo ver que o desafio para você naquela época deveria achar uma cara, né? O restaurante vai ser que tipo de comida? Qual foi a tua percepção ao olhar para aquele restaurante? Já tinha um sócio de nome, obviamente, mas que não sabe cozinhar, só sabe de carro. Sim. E aí, como você colocou lá o teu DNA ali na comida, que hoje o Café Jornal é fenomenal, muito renomado em Moema, em São Paulo, né? Então, a gente nasceu como uma pegada mais de bar do que de restaurante. Por que Café Jornal? Então, nessas andanças aí, o Reginaldo Leme cobrindo Fórmula 1 em Heidelberg, na Alemanha,
tem uma ruazinha chamada Hauptstrasse, que todos os jornalistas se encontravam nesse pequeno café-jornal e aí veio a ideia do café-jornal. Mas naquela época você tinha formador de opinião ali. Café Cancún, você tinha lá o Hard Rock Café. Então aquilo era o auge dos cafés que eram o quê? Bares. Café pub. Exatamente, café pub. Né? Então o café-jornal nasce nesse espírito, né? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, a gente tinha uma gastronomia baixa, vamos dizer assim. Aquela coisa mais simples. E aí com o passar do tempo, eu acabei fazendo uma adega com 1000 rótulos na época, parecia uma loucura. Pra quem viu eu fazendo aquilo lá, o cara falou, o cara tá louco, né? Meus sócios mesmo na época falaram, mas pra que uma adega desse tamanho, né? E aí a gente se especializou nessa questão dos vinhos. Eu, como falei, puta, eu vou ser um profissional da área mesmo, a questão dos vinhos sempre foi uma história muito rica de conhecimento, sabe? E de formação de profissionais também, porque tem muita história ali dentro. Então, na verdade, o vinho, tudo começou no vinho e o vinho foi trazendo toda a questão do desenvolvimento gastronômico dentro do negócio. E aí, hoje os jornalistas se encontram lá ou você acabou trazendo todos os tipos de profissões para estarem ali? No começo tinha aquela questão temática, né? Do tipo, os pratos chamavam nomes de jornais. Então, você ia comer uma salada. O Reginaldo era da Globo na época, porque o Reginaldo devia chamar os amigos da Globo até, né? Na época, sim, né? A gente tinha essa história de tal, mas eu fui matando. Então eu falei, eu preciso ser reconhecido pelo trabalho que eu faço e não pelo tema do jornalista. Senão fica muito nichado num segmento também que não é algo grande, né? Exatamente. Você vê que a maioria dessas casas temáticas da época, todas hoje não existem mais. Né? Sim, de fato. E hoje tem de tudo, então. Todo tipo de setor vai lá, porque tem bastante evento, né? A gente vai falar sobre isso. O Café Jornal hoje não é só restaurante, né? Ele também atende para eventos, atende quem quer fazer palestras, encontros corporativos. Exatamente, né? E principalmente nos últimos anos, o que aconteceu, né? O café houve uma mudança de mercado muito forte depois da pandemia. Então, antes da pandemia, você tinha, vamos dizer assim, um volume de eventos, mas um volume muito menor do que o que você tem hoje no mercado. Por quê? Com o advento de você tem que fazer a questão do cara estar híbrido, não? E os escritórios entregando parte de suas lajes. Então você pega, sei lá, a KPMG, ela estava ali no escritório X com 2 lajes, e aí hoje ela está com metade do espaço. Isso aconteceu com vários. A gente sabe que estão voltando, mas voltando naquelas, né? Então o que aconteceu? O volume de eventos para 30, 40, 50 pessoas de pequenos eventos se multiplica por 50, porque é uma necessidade. Não dá mais para você ficar o laboratório, a farmacêutica, ela precisa estar em contato com os médicos, mas não dá para fazer evento institucional para 200, 300 pessoas, precisa ser um evento para 30 médicos. Que eu vou fazer um trabalho legal para mostrar um medicamento para esse cara. Então, esses pequenos eventos viraram uma sensação no mercado de volume mesmo, entendeu? Por necessidade. Eu preciso fazer um evento com o meu time interno. Ele precisa se engajar entre ele, né? E a gente foi, né, trabalhando em cima da infraestrutura para poder entregar bons eventos para esses caras, né? E aí a coisa começa a desenvolver e começa a rolar. Boa. Excelente. Denis, vamos fazer um rápido intervalo. A gente tem muita coisa para contar aqui sobre o Denis, sobre o Café Jornal. Muitas perguntas, curiosidades, né? E também dicas aqui de empreendedorismo. E daqui a pouquinho a gente volta um rápido intervalo, Gustavo. Já a gente está de volta aqui com o nosso SaraCast especial com Denis Rezende do Café Jornal. Espera aí, até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast especial com o Denis Rezende, do Café Jornal. O Denis, a gente está falando aqui um pouquinho sobre a sua história, né? Se confunde também com a história, acho que do Café Jornal. Mas eu queria primeiro ir direto para o lado do empreendedor, né? Nesses anos aí de empreendedorismo, qual que é o principal desafio, né? Sobretudo aí no segmento de atuação de vocês, né? De você. Então, por exemplo, eu olhando daqui, né? A gente sempre fala muito sobre como cliente, né? O olhar do cliente, assim, como prestação de serviço. Pô, aquilo lá. São Paulo, de fato, acho que tem uma característica, na média, pelo menos, termos um ótimo serviço prestado, né? Mas o lado do empreendedor é o inverso, né? Você tem que treinar, capacitar esse pessoal. Tem gente que chega cedo, atrasa, tem gente que, enfim, não vai no treinamento. Para mim, talvez seja um dos maiores desafios olhando de fora, né? Ou talvez a parte ali de RH, vamos colocar assim, né? Mas de fato né? Ou não,
vou colocar outras... Eu acho que tem tantos desafios no lado de um estabelecimento comercial, né? Fornecedor, né? Você logística, recebimento, né? Capital de giro, enfim, tanta coisa. Mas se fosse elencar, assim, sei lá, 2, 3 principais fatores que realmente trazem, né, uma dificuldade muito grande ou né, pelo contrário, uma barreira nesse segmento comum de atuação de vocês. Sem dúvida, pessoas é o número 1. Uhum. Né? Então a gente sabe, e a gente vê que essa questão de pessoas é todos os segmentos, todas as áreas. Exato. Converso com amigos meus que têm startup que estão contratando programadores, o cara não consegue achar e tá pedalando, ou parou o projeto demorou 1 ano, 2 anos, porque ele não conseguiu performar em cima da mão de obra que estava fazendo a programação do aplicativo, sei lá. Exato. E no nosso caso a mesma coisa, né? É que, no meu caso, a questão da mão de obra nunca foi um grande problema. Claro que é o desafio do dia a dia de você estar ligado, vamos dizer assim, em treinamento e muito em conexão com as pessoas. Mas a questão da mão de obra hoje, ela está cada vez mais complicada, cada vez mais escassa. Essa juventude nova aí, super complicada com relação a compromisso, comprometimento. A molecada quer viajar, quer isso, quer aquilo e tal. Você não tem gente compromissada. Você tem essas bolsas X, Y, Z também, que isso já atrapalha na mão de obra um pouco mais baixa, mas a gente conseguiu criar um núcleo duro. Eu tenho funcionários que estão comigo há 28 anos e tenho alguns há 20 anos. Então quem vai no Café Jornal sabe disso. A gente tem uma essência muito forte com relação ao time principal e dele a gente consegue, né, reverberar boas pessoas perto da gente, porque a gente tem um núcleo duro muito bom. Mas, por exemplo, no caso da mão de obra, o que você acha que vai acontecer? Não necessariamente 2025, as próximas gerações, né? Essa mão de obra ela vai começar a ficar mais cara porque ela está muito escassa, ou você vai começar a encontrar dificuldade. Eu não sei se é o caso ainda, né? Mas a gente já começa a ver um Elon Musk aí criando os seus robôs aí para atendimento, enfim, muito, né, humanoides, vamos colocar assim, né? Como é que você vê essa evolução? Ou sempre vai ter realmente um funcionário ali? Ou você às vezes consegue substituir por uma automação em algum sentido, né? Como é que você vê isso? Porque fazendo tudo mais constante, até tem saído cada vez mais. Eu me preocupo muito, né? Justamente nessa classificação tem que se falar sobre os nenéns, né? É alguém que não quer nem estudar, nem trabalhar. Exatamente. E está vendo uma parcela grande, talvez a gente não sinta em 2025, mas daqui uma próxima geração, ou seja, quem talvez assumiu o Café Jornal na próxima geração, vai falar, pô, e aí, como é que eu vou lidar com esse público? Ou escasso, ou não tem, ou vai ficar muito caro, enfim, como é que você vê isso? Eu acho que assim, se a gente olhar para fora, a gente começa a entender o que vai acontecer aqui. Então, um delay aí, até você fala assim, né? A minha geração tinha empregada doméstica todo dia dentro de casa. Sim. E hoje, quem consegue ter isso todo dia, começa a custar muito caro. Mas essa tendência, Europa e Estados Unidos, já vem de tempos, né? Então, o que acontece? Eu acho que assim, nós vamos passar por um processo onde o atendimento para quem trabalha no comércio, ele vai ficar cada vez pior. E aí, daqui a pouco o público vai acabar se acostumando com um atendimento pior. Agora nós estamos naquela transição que as pessoas ficam nervosas, elas ficam, sabe? Ficam muito alteradas com a coisa do mau atendimento, mas a questão é que se você vai para qualquer restaurante na Itália, na Espanha, em Portugal, é péssimo atendimento, mas é a realidade. E assim, né? Daí você tem que entender que é assim. E se você quiser um belíssimo atendimento, você vai ter que ir para 2 estrelas Michelin, que o cara senta do seu lado e faz tudo, só que custa, sei lá, 10 vezes o valor. E eu acho que isso a gente não tem como fugir disso em praticamente todas as áreas. Eu falo muito da minha área, que a minha área é o atendimento ali, né? Sim. Então, isso aí vai acabar, eu acho que há uma tendência de uma piora assim substancial. E agora, assim, o desafio eu acho que para todo negócio, né, como empresário, é escalar a qualidade, né? Porque assim, você tem essa coisa de o Denis precisa estar todo dia ali, o olhar do dono realmente faz a diferença, ou hoje você consegue ficar de longe e gerenciar? Sim, hoje eu consigo estar muito mais em cima dos meus líderes. Então o que acontece, né? Os meus líderes estão em cima da base e eu estou muito em cima da questão de estratégica dentro do meu pessoal, né? De staff mais alto.
Então, até porque se eu entrar muito na operação, eu tenho um problema de crescimento e um problema de enxergar o que vai acontecer. Porque o que acontece, operação é um problema, né? Então tem que fazer 20 propostas, tem que fazer não sei o quê, tem que atender o cliente, tem que ter isso, tem que ter aquilo, você não está enxergando mais nada. Para onde vamos? Aí você vai falar o seguinte, talvez a gente entre num processo inflacionário. Eu estava falando hoje isso. Talvez a gente vai entrar num processo inflacionário. Nós estamos com $1 aí muito alto, quer dizer, isso tudo está impactando a gente lá e tal. Então o que acontece? Para um pouco, nós vamos ter que pensar, eu tenho que olhar isso para frente. Porque se eu não fizer uma marcação de preço muito rápida com relação à questão, né? Eu posso quebrar em pouquíssimo tempo. Não marquei, meu lucro foi embora, eu me endividei, o juros está muito alto, precisei tomar dinheiro no banco, morri. É uma morte bem rápida, assim, né? Então, assim, essa foi a discussão da minha reunião da manhã. Então, assim, eu estou cada vez mais no estratégico para estar em cima dos meus profissionais, para estar trazendo inputs de coisas de fora, para conseguir, vamos dizer assim, antever e antecipar problemas e coisas e estratégias. Boa. E falando um pouquinho sobre São Paulo, o inverso também é verdadeiro. A gente tem uma cidade que tem muita opção, né? Como você se diferencia? Como você cria atrativos, enfim, cria diferenciais competitivos, né? Porque você fala, pô, pegar o próprio bairro de Moema, enfim, ou qualquer outro bairro de São Paulo, né? Porque nesse, ou criar, às vezes, até a rotina, né, de ir até o Café Jornal, fazer meu evento, falar, pô, esse ano eu fiz, o ano que vem eu quero estar lá de novo, o outro ano também, né? O que você busca, né, todo dia para se diferenciar? Eu acho que está muito em cima do relacionamento entre todos os stakeholders que estão em volta do business. Então, assim, sempre foi assim. Tudo bem, eu faço hoje um tráfego pago, faço uma estratégia aqui, um evento estratégico que eventualmente a gente subsidia por conta de que ele, vamos dizer assim, acaba criando uma visibilidade diferente. Mas eu diria que o nosso sucesso e tudo que aconteceu em todos esses anos, por a gente estar há 26 para 27 anos com o negócio lá vivo, tem a ver com relação ao relacionamento nosso, com relação aos nossos clientes, aos nossos fornecedores. Porque aquele fornecedor que você está comprando ele, tem que tomar o cuidado do quanto você amassa ele. Não é só a questão do preço, é a questão do relacionamento que você está fazendo com ele. Então, vários eventos que eu vou ter no final do ano são os meus fornecedores fazendo evento comigo. Então, quer dizer, como que você está enxergando tanto o cliente quanto o fornecedor, quanto o prestador de serviço? Não importa, né? Eu precisei blindar o carro, o cara, fui lá e de repente criei uma relação com esse cara que está fazendo a blindadora e não fiquei só lá esfolando o cara para conseguir de repente um preço melhor, e foi um negócio justo para mim, justo para o cara ficou meu amigo, e esse cara daqui a pouco ele está com a esposa dele frequentando, daqui a pouco ele está fazendo um evento porque ele está lançando um produto novo com relação à blindadora dele e tal, e assim que acontecem os negócios e assim a gente vai se mantendo. Legal, então é criar relacionamentos saudáveis, né? Isso. E é difícil a máquina até conseguir fazer isso que o ser humano faz. Acho que vai ser o desafio da inteligência artificial e da robótica. Não é difícil fazer nosso relacionamento. Acho que é uma profissão que sempre vai existir, né? O negócio é sobre pessoas. É sobre pessoas. Não é, né? Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar a gente, como já está ajudando em muita coisa, né? Muito. Esse ano bastante. Mas o negócio é sobre pessoas. Então, se você não souber lidar com pessoas, você não sabe lidar com negócios. Pelo menos eu vejo assim, né? E a cidade de São Paulo é um ambiente que proporciona tudo isso? Eu digo assim, eu não sei se é uma pergunta tão simples assim, mas será que você teria o sucesso ou a facilidade ou outras facilidades ou dificuldades se você abrisse o Café Jornal em outra cidade, quando você falou mão de obra, fornecedor, enfim, público, né? Porque você tem competição, mas também tem mercado, né? Como é que você vê o ambiente da cidade especificamente? Não tem dúvida que São Paulo é a capital aí do gastronômica de fato. Mas eu acredito num crescimento, tem que tomar muito cuidado, que às vezes assim, né, algumas redes vêm fundos e colocam grana, e aí o cotista do fundo fala o seguinte, eu quero ter 200 casas em 2 anos, sabe aquele negócio? Então a cabeça do cotista, né? Excel ali. E aí você coloca no empreendedor uma meta, que é uma meta estúpida, que daqui a pouco lá na frente o negócio está com um prejuízo de R$1 bilhão e que não vai conseguir por conta dessa pressa mesmo. Então eu acho assim, né? Claro que assim, o negócio tem que ter um cronograma, um planejamento, mas assim, os negócios têm que ter seu tempo.
E assim, você não vai, eu acho que assim, dá pra montar um negócio fora, dá isso, aquilo, tal, mas você precisa ter um tempo de maturação pro negócio. Não pode ser uma sangria desatada. Né? Nem o McDonald's, que tá aí há tantos anos, você percebe que assim, né? Olha quantos estudos e olha quanta coisa para que se abra uma casa nova. E mesmo com eles, ainda tiveram casas que não performaram. Exato. Faz parte. Né? Mas tem que ser um negócio muito bem estudado. Uma ótima pergunta, uma ótima questão que você colocou, porque assim, a rede de fast food, que acaba escalando, é um produto que é o mesmo aqui, é o mesmo em todo lugar, você acaba sendo uma coisa rápida, né? A gente tem fast food não é só de hambúrguer, acho que a gente tem muitas coisas. A própria rede KFC, enfim, aquele tipo de produto básico ali, acaba tendo um ou dois. Mas o Café Jornal, pela minha percepção, é um restaurante diferenciado, vamos dizer assim. Que é o mais difícil de você multiplicar. Né? E realmente tem essa preocupação de... Existem alguns restaurantes do interior de São Paulo muito famosos. Região de Itu tem alguns, você vai para São José do Rio Preto, que trouxeram para cá algumas pequenas filiais para cá, mas obviamente não tem a mesma qualidade de ir lá em Itu comer. Claro. Então, ou seja, é difícil, obviamente, trazer essa qualidade do mesmo prato, das mesmas pessoas para cá. Então, acho que esse é o maior desafio, né? Eu acabei de abrir no shopping Jardim Sul, legal. Aqui chama Urban Café Jornal. Tá. E ele é um modelo já mais fast food, olhando mais para locais de alto tráfego, e eu ainda estou validando o modelo, até porque quanto mais conciso e bacana for o negócio, mais eu vou ter escalabilidade e vou poder multiplicar ele. Porque multiplicar o Café Jornal é muito complexo. Faz quanto tempo você abriu? Abriu agora? Tô indo pro 6º, 7º mês agora. E aí, já tá acima, abaixo, dentro da expectativa? Tô no break-even. Não, mas tá dentro da expectativa? O que você tá... Não, a gente sempre gostaria de que abrisse a porta e já desse break-even e a coisa acontecesse, né? E esse é um outro desafio do empreendedor, né? Mas o ano tá positivo até, tá positivo. A economia. Tá. Eu acho que tá... Então, quer dizer, a gente chegou agora, no 6º, 7º mês do break-even, a coisa tá começando a parar em pé. Porque também não tem nada a ver eu vender uma franquia que não esteja absolutamente super validada. Tem muito franqueador vendendo franquia, quando você vai ver o negócio dele na última linha lá, o negócio não é bom. É uma marketada, vamos dizer assim, né? Sim. Então, assim, mas aí vira um problema jurídico. O que eu quero é ter um negócio que seja muito consistente e que eu possa, de repente, aí franquear assim, porque o negócio é muito bom. Boa, excelente. O Denis e Gustavo também. Vamos fazer mais um rápido intervalo aqui, rapidinho. Já a gente volta com o Denis Rezende, que é um dos sócios fundadores do Café Jornal. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso SaraCast. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast especial com o Denis Rezende, sócio fundador do Café Jornal. É um dos maiores estabelecimentos e melhores, né, estabelecimentos. Você já esteve lá, né? Estive lá muitas vezes. Eu ainda vou ser convidado. Mas, o Denis, não sei se você tem autorização, se você pode, mas você tem alguns números aqui do que é o Café Jornal para quem está nos assistindo? Legal. Em termos de quantas pessoas passam por ano lá, quantos eventos, enfim, umas curiosidades aqui que a gente possa passar para o público. A gente hoje passam em torno aí de umas 6 mil pessoas por mês. De eventos a gente faz uma média, no espaço lá a gente faz uma média de uns 40 eventos por mês, tá? 40 eventos por mês não fechou essa conta aqui para mim, tem mais de um evento por dia. Mais de um evento por dia. Que muitas vezes são cafés da manhã. Um café, um jantar, um café, um almoço. Exatamente. E eu tenho um espaço onde às vezes acontecem 2 eventos simultâneos ao mesmo tempo. Sim, tá. E mesmo assim a gente ainda atende o público normal, né? Mas eu tenho assim, né? Essa parte dos eventos todas hoje está coordenada por uma empresa de eventos. Que eu também tenho uma empresa por fora que faça os eventos tanto no Café Jornal quanto fora do Café Jornal. Então a gente acabou de fazer em Balneário Camboriú um evento lá para o Conselho de Contabilidade e a gente entregou gastronomia para 7 mil pessoas num evento único que a gente fez. Então isso tudo coordenado, eu e meu sócio lá, que na parte dos eventos sim eu tenho um sócio que é a parte da história, né? E esse drive ele acaba cuidando inclusive também da comercialização do próprio Café Jornal. Porque o que acontece, né? O drive de eventos e o drive do restaurante são drives diferentes. O comercial, você fala o seguinte, né? O meu comercial está tratando do compliance com relação à questão contratual para fechamento do evento.
E muitas das empresas agora estão ficando com processos jurídicos, contratuais complexos, né? Até eu chegar no final do contrato, tem um monte de análise, um monte de documento, um monte de coisa do espaço, entendeu? Para você ser homologado por esse cara. Boa, excelente. Denis, e o Denis como empresário, em quem ele se inspira? Principalmente no setor, né? Quem hoje você se inspira e tem como benchmark? Quem que eu me inspiro? Você fala assim, né? No mercado de bares e restaurantes, ele é um mercado difícil, né? Você fala o seguinte, né? Nos últimos 50 anos, talvez vou falar assim, uma referência. O Fasano foi uma referência, né, histórica com relação a tudo aquilo, né? E aí você vê que esse empresário, ele chega no final da vida dele e ele hoje tem uma super construtora, que é a JHSF, que compra os caras e utilizam muito eles com o aumento do VGV. Então você fala o seguinte, vou comprar um condomínio e aí eu tenho um Gero lá dentro, um Fasano e tal. Então quer dizer, eu não preciso dizer para você o que tem no espaço, você já sabe que são casas de 20 milhões, você já sabe que tem golfe, você já sabe que talvez tenha piscina de onda, você já sabe tudo o que está acontecendo. O público que eles focam, você quer também focar nesse público? Então o fundo começa a entender que eventualmente a gastronomia ela é fundamental no meio do negócio, mas talvez ela não seja o negócio. Perfeito. Porque a rentabilidade do business em si é uma rentabilidade pequena, de certa forma. E principalmente quando você vai aumentando a régua, então você olha assim, né? Restaurantes Michelin no mundo. Chega no final da história, o cara fala, pelo amor de Deus, eu não aguento mais aquilo, e ele não terminou a vida dele capitalizado como deveria. E todos os grandes grupos que você vai ver aqui da história, exceto, sei lá, tem algumas exceções, Fogo de Chão, isso, aquilo, tal, que vendeu num super momento, que ele teve um cash out forte, vamos dizer assim, quando o fundo americano veio, que já está no, sei lá, no terceiro fundo americano já, de compra e venda com relação ao negócio, uma expansão super interessante nos Estados Unidos, mas você vê que o negócio é um negócio... A franquia Fogo de Chão foi para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos o negócio deu super certo. Ele é maior do que aqui no Brasil hoje. Legal, bota aqui. Então são cases que a gente está olhando, que a gente está vendo, mas assim, a gente vê que assim, não é fácil, porque assim, é um negócio de margem bruta até que interessante, mas uma margem líquida baixa, com alto risco. Então assim, mudou o mercado agora. Então, o Haddad soltou, cai o movimento. Isso reflete no consumo. As pessoas ficam com um pouco de insegurança e na hora que você vai no bar e restaurante, isso acaba afetando o mercado no geral, né? Então é um mercado muito sensível, né, a todas as mudanças que estão acontecendo. É quase que imediato a história, né? Você pega uma indústria, por exemplo, ela já demora 1 mês, 2 meses para a máquina começar Mas o comércio não, é imediato. É na hora que você sente, né? Sim. Então o risco é muito alto e é difícil de você... a rentabilidade é pequena. Então difícil de você... Todos os grupos, isso, aquilo e tal. Então, no nosso mercado, no meu mercado de bares e restaurantes, ele é um mercado bem complexo de referências. Referências de trabalhos maravilhosos, de caras que fazem coisas extraordinárias, sabe? Mas aí de repente você vai ver que o cara tá ganhando dinheiro com, sei lá, muito mais com a questão da personagem do que com o trabalho em si. Com o restaurante em si, então... Com o patrocínio da Três Corações, ou com a aparição dele num evento, do que eventualmente com o próprio negócio. Então a gente vê... Então isso é um problema pro ramo, né? Não, muito bom. Até uma informação, a Fasano é uma empresa família, né? Hoje o Café Jornal Denis é família também? É familiar, mas você pega o Fasano hoje, não é mais familiar, né? Então já faz um tempo já. Tirou todos os... Não, eles continuam sócios minoritários, você tem aí... E a expansão toda feita por um fundo e por uma super construtora e empreendedora, e os caras são gigantescos, né? Que é a JHSF lá, que... uma incorporadora imensa que está meio que à frente do negócio, fazendo os hotéis, fazendo isso, fazendo aquilo e tal. E quer dizer, o mercado de capitais foi pro Fasano, né? Foi comprar o label disso e trazer isso pro seu business. Porque, na verdade, assim, os grandes negócios acontecem na mesa de um bom restaurante. Isso é fato. Pô, isso é puta verdade. Não é? Sim. Isso é fato. Os grandes negócios vão ser tomando um bom vinho. Então, quer dizer, né? M&As, vendas de empresas, né? Negociações. Então, o restaurante é palco de grandes negócios, né? Mas não, eventualmente, ele não é o grande negócio, mas assim,
já que eu tenho um grande negócio, um grande ecossistema, esse cara faz parte do negócio. A hotelaria, muitas vezes ela quer terceirizar a parte do alimento e bebida, isso não é um puta problema. Então, às vezes, ela até fecha no negativo com relação ao alimento e bebida, mas quanto melhor ela entregar o alimento e bebida, melhor vai ser para o empreendimento como um todo. Não adianta ela querer economizar ali. Sim. Entendeu? O alimento e bebida ele é um caso necessário ali. Ele precisa ser muito bom para elevar tudo. Uhum. Sem dúvida. O setor de hotelaria está muito ligado com o de alimentos, né? Exato. Os bons negócios saem ou numa mesa de restaurante, ou também numa mesa de podcast também, né? Exatamente. Mas não quando está gravando, né? Nesse podcast, não, sim. Mas, Denis, uma pergunta mais simples, depois uma provocação aqui. Como manter a qualidade, né? Você fala assim, pô, eu tô abrindo o Urban agora, né? Mas você não tem algum momento, por exemplo, se você for fazer franquia, né? Como manter a excelência? Porque eu tenho essa preocupação também. Muito restaurante vai se perdendo ali no caminho do crescimento, né? Então a gente já está com um projeto. Eu já estou fornecendo 80% dos insumos. Tá. Então minha cozinha hoje faz a produção pesada de tudo que tem que ser feito. Tudo vai porcionado e é finalizado na operação. A hora que a gente começar a escalar, a ideia é que a gente tenha uma cozinha central e que essa cozinha forneça boa parte de tudo que é relevante. Né? E que poucas as coisas que vão ter que ter, só montagem e finalização no espaço. Então, com isso, eu já consigo manter o padrão. Né? Muito mais fácil do que você ter que produzir tudo. E até porque shopping também tem suas deficiências. Não dá para você fazer um molho roti direito dentro do shopping, porque à noite não dá para ficar o fogão ligado lá à noite. Uhum. Você tem que fechar às 10 horas e ponto final. Né? É assim que funciona o shopping. Então, as bases você não tem como fazer uma alta gastronomia, uma gastronomia melhor, vamos dizer assim. Né? Então a gente vem já num projeto, numa construção de uma cozinha central, e depois o desafio é a escolha dos franqueados que precisam ser caras que vão se dedicar pelo negócio de corpo e alma. Não dá para ser aquele negócio do marido que quer que a esposa faça alguma coisa e que vai trazer e vai dar a franquia para a esposa. Isso aí é catástrofe, sempre entendeu? Então assim, tem que ser um cara que vai se engajar, porque o profissionalismo no negócio e a conta pequena ali que o cara tem que perseguir está cada vez mais complexa. Sim. E para fazer essas franquias, você pensa em se aproximar do mercado de capitais? Penso. Mas assim, né, no momento certo, que eu acredito que isso ainda vai mais uns 12 meses aí para mim poder chegar a isso. Até porque a minha ideia são 3 casas próprias. Legal. São Paulo? São Paulo. Por enquanto só São Paulo. Capital, estado? Por enquanto só São Paulo. Capital mesmo. Capital. Perfeito. Muito bom. Eu tenho uma última provocação aqui. Essa aqui é para perder a amizade mesmo. E como você prepara a sucessão do business? Porque a gente falou aqui que o business ele é muito calcado em relacionamento, né? Muito. Então, ou seja, ainda depende muito da figura do Denis, né? Como preparar a sucessão? Ou não é assunto, mas esse assunto vai chegar. Eu acho que é um assunto super importante, né? Só para vocês terem uma ideia, o meu time, né, eu entrei há uns anos atrás, eu entrei num negócio chamado BNI, que é o quê? Você vai lá e aí você tem 30 segundos para falar da sua empresa, e quanto mais network você faz, mais reconhecimento você tem na base. Então você indica e ganha reconhecimento. Não é um negócio financeiro, mas é um negócio que você vai ganhando reconhecimento e vai ganhando clientes através da indicação. O que eu fiz? Peguei a base dos meus funcionários, gerente financeiro, isso, aquilo, tal, isso lá atrás, tá? E levei esses caras para fazerem parte do BNI. Quem tocava o tal do BNI eram eles. Uhum. E aquilo lá era mais ou menos quase que um curso que eu estava fazendo de network para o meu time. Então, se você pegar lá o meu gerente hoje, que é o Neuri, você vai lá, tal, é um cara que evoluiu muito nessa questão do relacionamento com o cliente, mas muito mesmo. Uhum. Se você pegar o meu gerente financeiro, que é o Rubinho, que está comigo há muitos anos, é um cara que é outro cara. Então, assim, esses caras aprenderam a como fazer o network, a perder o medo, aprender a falar, aprender a se portar. E aí o que acontece? A gente já está num trabalho de sucessão forte com relação ao time principal e que esses caras já são meio networkers, vamos dizer assim, né, com relação ao business mas venho pensando nisso. E tem minha filha hoje que também está me ajudando bastante e ela vem se dedicando e está cuidando de boa parte da empresa de eventos. Aí ela quase que toca tudo sozinha e também está bem legal.
Essa parte de que a filha toca sozinha, ele só falou agora no final, né? Na verdade, a empresa de evento, na verdade, é a filha dele, né? Enquanto eu tô aqui, ela tá lá, né? Ela tá lá fazendo 1 milhão de propostas. Muito bom. Muito bom. Ô, Gustavo, Denis, vamos fazer um último intervalo, um rápido intervalo pra gente fazer aquelas perguntas que o Gustavo sempre deixa na manga pro último bloco. Exatamente. É rapidinho, a gente faz o último intervalo, te espero de volta com o Denis Rezende, que é um dos sócios fundadores do Café Jornal. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso HoraCast especial com o Denis Rezende, sócio fundador do Café Jornal, né? Você não falou o nome da empresa também de eventos, é o mesmo nome? É o mesmo nome. Também Café Jornal Eventos, Isso, seria exato. Esse nome. Vamos lá, agora a gente costuma agora pegar esse quadro para falar um pouquinho do seu dia a dia, esses tempo que você ficou tocando Café Jornal, uma vida praticamente, né? Uma vida. Então vamos lá, erros e acertos como empresário no Café Jornal. Você começou muito jovem, né? Com 22 anos, já precisou tocar um empreendimento de nome e que hoje tem uma história. E qual foi teus erros e acertos que você pode deixar pra gente e pra quem tá assistindo aprender e não cometer? Erros e acertos. Flexibilidade e ouvir mais do que falar. Então tem muitas vezes assim, eu fico em determinados momentos, de repente eu estava com os meus funcionários e assim, eu falo, e decido e a resposta estava na minha frente e eu não me permiti ouvir. Isso é muito comum, né? Chega uma hora que o empresário está numa determinada situação que ele consegue se distanciar da equipe inteira, onde o time eventualmente quer dizer o que ele quer ouvir. E isso é um problema. E aí você acaba não tendo dados e o time não tá junto com você, né? Então, eu acho que se tiver que dar um toque, esse acho que é o fundamental aí. E o dia que eu aprendi a ouvir, mais até do que falar, melhorou muito a minha questão das ações com relação ao rumo do negócio, porque já mudou um monte de vezes. E, a gente já passou problemas mil, né? Com relação a trocas de governo. Então eu já passei muita coisa. E pandemia, isso, aquilo, tal. Quer dizer, foi uma insanidade que aconteceu na pandemia, né? Até hoje estou pagando a conta disso. A gente sobreviveu até que relativamente bem. Porque o meu ramo foi muito afetado, né? Com relação à questão disso. Mas, eventualmente, claro que tem determinados momentos que você precisa ser líder. E num momento de caos, todo mundo vai olhar para sua cara e falar, e agora? Para onde nós vamos? E se você não souber dizer, esse cara voou e já não tá mais junto com você. Então, assim, né? Quem que é o capitão ali, tem momentos que você vai ter que ir pra lá. Vamos pra lá, né? Tamo lá, todo mundo pra lá e tal. E quanto mais crença você tiver, tem um líder, né? você precisa ter. E quanto mais crença esse líder tiver, inabalável com relação àquilo, mais as pessoas continuam seguindo ele. Isso foi um acerto, então? Como ser um líder? Sim, mas eu acho que mas isso tudo foi uma construção, né? Até porque em determinados momentos a coisa ia meio no grito, né? Já foi muito tempo no grito. Hoje talvez a equipe que está no dia a dia sabe mais da operação do que você, né? Muito mais. Muito mais. Se você... tinha uma dica, hein? Escutar, porque é difícil. Às vezes para um líder, vou escutar esse cara me dizer o que falar, né? Mas tem até mesmo os grandes empresários aí da história da humanidade, exemplo do Ford, né? Contratava pessoas melhores do que ele para dizer ele o que fazer, né? Exatamente. Falando, eu não sou engenheiro, mas vou contratar um engenheiro e você me diz o que fazer. Mas esse é um acerto que o empresário deve ter, né? Então você vê, eu tenho sequências de reuniões individuais e coletivas com eles, e assim eu vou sentindo e vou ouvindo, ouve uma coisa, ouve outra, para você poder ter uma estratégia macro melhor. Aí você tem a questão dos NPS. Então a gente faz as pesquisas. Acho que a questão do NPS hoje veio evoluindo muito, vamos dizer assim, né? A técnica de fazer a pesquisa. O cara olha para sua cara e fala, maravilhoso, top. Aí na hora que o cara preenche, você vê que não estava tão maravilhoso assim. Teu garçom não perguntou na hora que a comida chegou se estava boa ou não estava. Um monte de coisinha que a tua pontuação, teu NPS foi meio baixo. E o cara saiu de lá feliz, dando risada, abraçando o gerente. Então, quanto mais informação você tiver dentro do teu business, melhor para você conseguir fazer as correções. E tem outra coisa também, né, que eu também aprendi. Quando você vinha falar para mim, tem uma falha aqui, o empresário, e até o funcionário, ele tem uma tendência de se proteger e falar, esse cara tá me enchendo o saco, tá isso, tá aquilo e tal. Você resistir ao problema, entendeu?
Então, muitas vezes eu até ouço bobagem, mas no final da bobagem tem um porquê. Talvez é que a forma que aquele cara reclamou, às vezes o cara chuta o balde, sabe aquela coisa? Ele quer falar um negócio, ele fala de uma forma feia. Mas a questão é como que você vai interpretar esse dado, começar a ter um pouco mais de fígado para conseguir ouvir o feedback das pessoas e conseguir tomar as atitudes certas e fazer as correções necessárias para você ir melhorando a performance. Falando em erros e acertos, o que seria, você acha que é erros e acertos, mas na parte de sistemas de gestão, né? O que você acha que você implementou, como um exemplo NPS, né? Mas qualquer CRM, enfim, qualquer prática, você fala, pô, realmente mudou a gestão. E tem muita coisa que a gente vai escutando na internet, ou de amigo, de vizinho, a hora que você implementa, você fala assim, putz, só atrapalhou, ou né? Não me ajudou em nada. Às vezes o pessoal fala assim, vou colocar SAP na minha empresa, mas a empresa tem 15 funcionários, né? Tratar um monstro de uma ferramenta não se encaixa, né? Não se encaixa. O Excel cobriria. Né? O grande problema é a implementação. Né? As ferramentas hoje, eu acho que a gente tem ferramenta para fazer tudo, só que o problema é assim, como tempo de implementação e assim, se você não pegar na mão para implementar. Mas aí eu vou falar alguns casos legais. Questão do CRM hoje, como você comentou. A gente conseguiu construir um CRM e hoje eu tenho tanta comunicação de todo. Então, o cara tá pedindo um evento pelo Instagram, o outro tá pedindo pelo Facebook, o outro tem mais 4 ou 5 no WhatsApp. Legal. E aí o fornecedor também tá pedindo no WhatsApp. Aí a gente coloca um bot. Isso é próprio. Que já começa a responder para esses caras. E agora nós estamos indo para inteligência artificial junto com uma empresa chamada Blip. Estamos em negociação agora, estamos terminando a implantação disso. Então, a questão da comunicação nossa melhorou 1.000.000% por conta do que foi implantado. Agora, se não pegar na mão, não vai. Né? Outra coisa foi a questão dos índices financeiros. No meu negócio, bar e restaurante, tem um negócio chamado CMV, né? Que é o custo da matéria-prima no valor de venda. Então, que isso não pode passar de 30% do meu valor. Então, meu preço está aqui, a matéria-prima não pode representar mais do que 30% do meu valor de venda. Só que isso é super complicado. Que não dá para mim. O vinho, por exemplo, ele não dá para ele custar 1/3. Não dá para multiplicar por 4, que seria o certo. Então, ele é um cara que me derruba no fluxo de caixa. Mas aí a água que eu compro por X e eu vendo por tal, ela me equilibra essa conta. O cafezinho que o cara paga a 2 e vende a 10, não é que ele está tendo essa rentabilidade. Você tem um CMV médio que a gente passou a controlar isso praticamente diariamente e que isso é uma bússola para mim do que está acontecendo com o meu negócio com relação à compra e venda, com relação ao controle de matéria-prima. Então, assim, legal. Né, isso foi um sistema que a gente implantou lá e que virou quase que uma bússola mesmo. Boa, excelente. Ô, Denis, pô, bate-papo passa muito rápido. Antes de terminar, eu queria que você deixasse os canais oficiais aí do Café Jornal. Fala para todo mundo que for lá, que estiver assistindo. Fala, eu assisti no Saracast, no MC, né? Faz um desconto depois pro pessoal. Mas deixa o Instagram aí, como seguir, como acompanhar. No Instagram, @Café Jornal Moema. O nosso site é www.caféjournal, journal.com.br. Eu sou o Denis Rezende, vai me achar no LinkedIn facilmente também. E eu espero todos vocês. Então, eu tô sempre por lá, maioria, eu vou deixar avisado aí que se falarem, vão ser recebidos com uma taça de espumante. Que é isso? Welcome drink. Um welcome drink na chegada no Café Jornal. Pode falar. Falou, o Denis falou que me deu um welcome drink na chegada. Pode falar. E lembra de chamar o Saravalho e o Gustavo também. Então. É isso aí. Denis, muito bom. Obrigado, viu, cara, pela participação, a baita história. Espero que o Café Jornal continue seu legado. Não só em São Paulo, né? Mas que possa Brasil e quem sabe o mundo. Mas aqui em São Paulo continua sendo um local maravilhoso para você almoçar, jantar, seja com a família, com a esposa, enfim, ou para negócios, que também é muito bom. Vários eventos que eu já participei, de confrarias que eu participo, e aliás o Limen, ano que vem, vai fazer muito evento no Café Jornal. MSX, tenho certeza que ele vai fazer muito evento no Café Jornal. Legal. Viu? Isso aí. E aí, Denis, deixa seu recado final. Eu acho independente aqui se é concorrente, se quer abrir uma franquia, se quer abrir uma franquia daqui a pouquinho no Café Jornal. Qual que é o recado que você deixa aqui final, né, para quem está começando? E acho que para quem viveu, né? A gente teve vários períodos, né? Mas talvez, como você falou no comecinho lá no
no período Collor, né? O resto acho que fica tudo muito mais fácil. Sempre vai estar um ambiente um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, né? Mas acho que tem mais oportunidade aí do que desafios, né? Para o empreendedor aí brasileiro no setor, no segmento. É isso, né? O recado final é que nós estamos indo para 27 anos aí atrás do balcão dentro do negócio e a gente sabe como é difícil, né? Passar todos esse tempo e perseverar dentro de um negócio que está lá no mesmo local há todos esses anos. É o que eu falo, né? Hoje eu sou um CEP, né? Não sou um CNPJ, sabe? E quando você está no mesmo local, isso representa algo, né? E que todos esses novos projetos que a gente está fazendo são projetos que a gente está fazendo com muita responsabilidade, né? E querendo trazer e crescer com sustentabilidade para fazer a coisa ser boa para todas as partes, né? Então essa que é a ideia. Boa. Muito gentil. Muito obrigado. Legal, Denis, obrigado vocês aí. Aula. Prazer. Marco, obrigado, parabéns pela jornada, pela história. Aqui, como sempre. A gente sempre conhece histórias de empresários de sucesso aqui e o Café Jornal com certeza é uma dessas, viu? Legal. Obrigado, Denis. Obrigado a vocês. Muito gentil, eu não vejo a hora de pegar minha taça lá. Não. Pô, eu quero experimentar novamente, né? Mais uma vez um carré de cordeiro. Aliás, mas não é só a primeira, né? Se quiser umas 10 vezes seguidas. Não. Exatamente. Pratinho da minha casa. Então pronto. Muito gentil, muito obrigado, Gustavo, novamente. Marcão, obrigado, novamente, Denis Rezende, Café Jornal. Isso aí. Né? @Café Jornal Moema, tudo junto lá no Instagram. É isso aí. Lembra de seguir lá, dar o like e falar também que esteve por aqui na BBC News. Na BMC. Gustavo, a gente se vê aqui na semana que vem. Estaremos aqui semana que vem para mais um episódio do SaraCast. É isso aí, pessoal. Episódio especial aqui com o Denis Rezende do Café Jornal. Lembra de seguir sempre as redes sociais, né? Oficiais aí. Nos marcar, enfim, também venha fazer uma visita no Café Jornal aqui no bairro de Moema, aqui em São Paulo, e a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais, tchau!